Cidade de Albina, país, Suriname. Natal de 2009. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história do massacre de 7 garimpeiros brasileiros, brutalmente assassinados na cidade de Albina, no Suriname, durante a noite de Natal de 2009. Um episódio marcado por ódio, vingança, preconceito e sangue, que até hoje deixa cicatrizes profundas entre brasileiros e surinameses que vivem nas fronteiras do garimpo. Fique comigo até o final, porque só assim você vai entender como uma simples discussão em um bar terminou em uma das noites mais sangrentas da história recente da Amazônia. Antes de começarmos, eu quero saber, de qual cidade você está assistindo essa história hoje? Deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade. E já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações, porque o que você vai ouvir agora é uma das histórias reais mais impactantes, trágicas e investigadas da região norte da América do Sul. A história começa bem antes do Natal de 2009. Nos anos 1990, o brilho do ouro começou a chamar os brasileiros para o pequeno país vizinho ao norte do Brasil, o Suriname. Homens simples, acostumados com a vida dura dos garimpos no Pará, no Amapá e em Roraima, começaram a cruzar a fronteira em busca de um sonho dourado. Eles ouviram falar que o ouro corria nas margens do rio Lava, afluente do rio Maroni, na fronteira com a Guiana Francesa. O problema é que aquele pedaço de terra e de rio não pertencia apenas à natureza. Ali viviam os chamados marrons, descendentes de antigos escravizados que fugiram das plantações e fundaram suas próprias comunidades nos séculos anteriores. Gente orgulhosa, que via o território como herança ancestral, e que, portanto, não aceitava bem a presença dos brasons, como chamavam os brasileiros. Nos primeiros anos, a convivência ainda era possível. Os brasileiros trabalhavam para os marrons, sob a promessa de uma pequena parte do ouro encontrado. Mas, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Os brasileiros começaram a se organizar, a trabalhar por conta própria, e muitos marrons viram isso como uma afronta. Em pouco tempo, as tensões explodiram em pequenas brigas, ameaças, emboscadas e expulsões. A desconfiança virou rotina. A qualquer hora, uma simples discussão podia virar pancadaria. A cidade de Albina, à beira do rio Maroni, era uma mistura explosiva de culturas. De um lado, os brasileiros garimpeiros, com seus barcos, motores e sotaques do norte do Brasil. Do outro, os marrons, locais que dominavam o comércio, as travessias e as rotas fluviais. Entre eles, chineses e surinameses urbanos, donos de lojas e bares. Na época, em 2009, o celular ainda era luxo e o WhatsApp nem existia. Por isso, em datas como Natal, os brasileiros se reuniam em bares e alojamentos para tentar falar com as famílias no Brasil, via telefone público ou rádio de comunicação. Era um momento de alegria, saudade e confraternização. Mas naquela noite, a paz duraria pouco. Um dos personagens mais conhecidos em Albina era um surinamês chamado Atrá. Atravessador, ele ganhava vida levando pessoas de barco até o outro lado do rio, já na Guiana Francesa. Tinha fama de ser violento, beberrão e, acima de tudo, odiava brasileiros. Durante o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Atrá foi visto em vários pontos da cidade, bêbado, alterado e provocando os garimpeiros. A cada gole de rum, repetia em voz alta: "Hoje eu mato um brason. Hoje eu mato um brason." Ninguém levava muito a sério. Em Albina, provocações assim eram comuns. Mas naquele dia, o ar estava diferente, pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era a noite de 24 de dezembro de 2009. A pequena cidade de Albina, no Suriname, estava tomada pelo calor abafado e pelo som distante das festas de Natal. No bar de madeira conhecido como Bar do Velho Chinês Jing, a luz fraca das lâmpadas penduradas tremia com o vento vindo do rio Maroni. O lugar estava cheio. Garimpeiros brasileiros bebiam, riam alto e falavam das minas de ouro e das saudades de casa. Encostado no balcão, Pitboy, um brasileiro de fala firme e olhar desconfiado, bebia sua cerveja em silêncio. Já era conhecido por todos, trabalhador, mas de temperamento difícil. A porta rangeu quando Atrá, um surinamês corpulento, entrou. Estava visivelmente bêbado. Ele era conhecido por atravessar gente de um lado ao outro do rio Maroni, e por sempre se gabar de que os brason, como chamavam os brasileiros, só trabalhavam porque ele deixava. Assim que entrou, o Atrá avistou Pitboy sentado de costas. A fúria tomou conta dele. "Ei, brason!" gritou, dando um empurrão forte nas costas de Pitboy.
Tu pensa que vai me enrolar, é? Ficou me devendo do frete. Ele falava na linguagem local. Pitbuy virou lentamente, o rosto endurecido. Que frete, homem? Já te paguei o combinado, respondeu em tom firme. Mas o Atra se aproximou mais, o hálito forte de álcool, os olhos vermelhos de raiva. Pagou nada. O bar ficou em silêncio. Alguns brasileiros se afastaram, percebendo o clima pesado. O Atra, vai pra casa, homem, disse o dono do bar, tentando apaziguar. Hoje é Natal, não faz confusão aqui dentro. Mas ele não quis saber. Empurrou novamente Pitbuy. O copo caiu no chão e se espatifou. Pitbuy se levantou de vez, os músculos tensos, a mão indo à cintura. Eu já disse que não te devo nada. Agora me deixe em paz. O Atra deu um passo para frente, batendo no peito do brasileiro. Tu não vai sair daqui vivo, Brazon. Foi nesse instante que Pitbuy, num gesto rápido e desesperado, puxou a peixeira que trazia presa ao cinto. Um brilho metálico cortou o ar, e um único golpe certeiro atingiu o peito de Atra. O silêncio foi imediato. O Atra cambaleou, os olhos arregalados, tentou falar algo, mas o sangue já escorria pela camisa. Caiu no chão do bar, com o corpo pesando, o som seco ecoando pelo assoalho. Pitbuy ficou parado por um segundo, ofegante, encarando o homem caído. Depois soltou a faca, deu 2 passos para trás e murmurou baixo. Ele me atacou primeiro. Do lado de fora, o som distante das músicas de Natal continuava, alheio ao que acabará de acontecer. Mas ali, no bar do velho Jing, o clima festivo tinha morrido. E sem que ninguém imaginasse, aquela facada seria o estupim para uma das maiores chacinas da história recente do garimpo brasileiro. A notícia da morte de Atra se espalhou rápido por Albina. Não demorou nem meia hora para que o bar do velho Jing ficasse cercado de gente. Uns queriam ver o corpo, outros queriam saber quem tinha sido Brazon que o matou. Amigos de Atra gritavam, inconformados. Mataram o nosso irmão, bradavam deles. Esse brasileiro vai pagar com o próprio sangue. Enquanto isso, Pitbuy fugia. Ele sabia que, se fosse pego, não teria julgamento, teria sentença imediata. A morte de Atra se espalhou por Albina mais rápido do que o vento que sopra do rio Maroni. Em poucos minutos, a notícia já estava em cada esquina, cada bar, cada beco da pequena cidade de madeira e poeira. Um brasileiro matou Atra. Gritavam alguns marrons, com os olhos cheios de raiva. A informação se distorcia a cada boca. Uns diziam que foram 3 brasileiros, outros juravam que tinham emboscado o homem dentro do barco. Mas todos concordavam em uma coisa: o culpado era um Brazon. No bar onde tudo aconteceu, o corpo de Atra ainda estava estendido no chão quando chegaram os primeiros amigos dele, marrons vindos das margens do rio. O sangue escorria devagar, formando uma pequena poça vermelha sob a luz amarelada da lâmpada. Poucas ruas dali, às 23 horas, um pequeno grupo de brasileiros se reuniu no alojamento improvisado na área urbana, um grande barracão de madeira, onde mais de 100 garimpeiros como homem e mulheres dormiam amontoados quando vinham para a cidade. Eles já eram acostumados a dormirem assim. A dormida em áreas de garimpo, especialmente nos ilegais na Amazônia, é caracterizada por condições extremamente precárias, insalubres e inseguras. Os alojamentos são, em sua maioria, improvisados e rústicos, refletindo a natureza temporária. Era um ponto de apoio simples e barato ali na cidade. Ou era. Um deles, apelidado de Baixote, falava baixo e rápido. Eu ouvi o marrom gritar que vão vir atrás de nós. Era pra gente sair daqui agora. Pra onde? Tá todo mundo bêbado, cansado, respondeu outro. Vamos esperar? É só uma briga de bar. Amanhã acalma. Mas o perigo não acalmaria. Ele crescia e caminhava na direção deles. O alojamento ficava perto do rio, em um galpão de madeira. Algumas pessoas já estavam deitadas em suas redes, sentindo a brisa do rio. O relógio marcava aproximadamente 1h da manhã do dia 25 de dezembro de 2009, quando os primeiros gritos ecoaram nas ruas de Albina. Cerca de 100 marrons surgiram armados com facões, machados, paus, pedras, barras de ferro. O primeiro local atingido foi o barracão onde os brasileiros dormiam. De repente, uma chuva de pedras começou a cair sobre o telhado do alojamento. A multidão de marrons invadiu o barracão como uma onda de ódio. A porta foi derrubada com chutes violentos. Um brasileiro que tentava segurar a entrada foi atingido por um golpe de facão no braço e caiu gritando: "Corre, negada!". Dentro, o pânico se espalhou. Homens e mulheres tentavam correr,
se esconder, gritar por ajuda. Mas Albina era pequena, e a noite parecia não ter saída. Damião tentou proteger uma mulher que estava caída perto da porta. Corre, Maria. Corre pro rio. Mas antes que ela se levantasse, um homem com o rosto coberto desceu o facão sobre o ombro dela. O grito ecoou na escuridão. Um outro brasileiro, Zé Carlos, tentou conter os invasores. Tinha nas mãos apenas um pedaço de madeira, arrancado de uma janela. Golpeou o primeiro homem que entrou, mas logo foi cercado. Recebeu pancadas, socos, chutes. Alguém gritou: "Esse é o assassino. Mata ele." Mesmo sem saber quem era Pitbull, a multidão descontava fúria em qualquer um. Mais de 20 mulheres foram molestadas. Alguns brasileiros tentaram escapar pela lateral do alojamento, correndo em direção ao rio. Mas os marrons os esperavam lá também. Uns foram empurrados para dentro d'água, outros apedrejados na margem. O rio Maroni, que tantas vezes fora esperança de travessia e liberdade, naquela madrugada virou sepultura líquida. Perto dali, em uma pequena pensão chinesa, outros brasileiros acordaram com o barulho. O dono do local, um chinês chamado Li, gritava desesperado: "Fecha tudo! Fecha tudo! Os marrones estão quebrando tudo!" Mas a multidão não respeitou ninguém. Jogaram pedras, quebraram vitrines e invadiram o prédio. Os chineses correram para os fundos, enquanto os brasileiros se escondiam nos quartos. Um garimpeiro de Roraima, apelidado de Careca, se trancou no banheiro com 2 amigos. Lá ele. Do lado de fora, ouvia-se o som de passos, pancadas e gritos. "Meu Deus do céu, tão matando o povo lá fora", murmurou um deles. Careca respirava fundo, segurando uma faca de cozinha. "Se entrarem aqui, a gente luta. Eu não vou morrer calado, não." Mas ninguém entrou. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o massacre do lado de fora, até o amanhecer. Enquanto isso, o caos tomava conta das ruas de Albina. Carros eram incendiados, um posto de combustível explodiu, e lojas de chineses foram saqueadas. A fumaça subia alto, iluminando o céu noturno com tons alaranjados e vermelhos. Os gritos se misturavam ao som de tiros esporádicos, provavelmente disparados para o alto. Um pequeno grupo de policiais tentou conter a multidão, mas foram rapidamente superados. Um deles chegou a disparar 2 vezes, mas teve a arma arrancada das mãos. "Eles ficaram loucos", gritou um soldado. "Não dá para controlar isso." No meio do caos, um garimpeiro ferido, o pernambucano Antônio de Jesus, 38 anos, caminhava mancando, com o rosto ensanguentado, tentando achar abrigo. Ele passou por corpos caídos, pelas ruas destruídas, e ainda conseguia ouvir os gritos de mulheres sendo perseguidas. Quando chegou à beira do rio, olhou para o outro lado e murmurou: "Se eu conseguir atravessar para a Guiana Francesa, eu me salvo." Mas o rio estava escuro, traiçoeiro. Mesmo assim, ele pulou. E nunca mais foi visto. Por volta das 6 da manhã, o som da violência começou a diminuir. O cansaço substituiu o ódio. A multidão foi se dispersando lentamente, deixando para trás um rastro de destruição e morte. O sol começou a nascer sobre Albina, revelando o verdadeiro cenário da tragédia. Corpos espalhados perto do rio, sangue nas calçadas, casas queimadas, o cheiro forte de fumaça e ferro. Alguns brasileiros saíam dos esconderijos, molhados, tremendo, com os olhos perdidos. Outros procuravam amigos desaparecidos, gritando nomes que ninguém respondia. Um pescador local, chamado Edward, foi um dos primeiros a ver os corpos na água. Ele se ajoelhou na beira do rio e tapou a boca, em choque. "Meu Deus! O que foi que fizeram aqui?" Foram 7 corpos de brasileiros encontrados naquela manhã. Outros estavam feridos, e dezenas haviam desaparecido, fugido para as matas ou tentado atravessar o rio. O sol nasceu em Albina como se o céu não tivesse visto nada do que aconteceu. O mesmo rio que refletia as luzes da noite anterior agora mostrava o horror. Corpos boiando, destroços de barcos queimados, garrafas quebradas, roupas rasgadas presas nos galhos das margens. Um cheiro denso de fumaça, óleo e sangue pairava sobre a cidade. Naquela manhã de 25 de dezembro de 2009, o Natal amanheceu como um lamento. Pássaros não cantavam. Cães andavam entre escombros. E os poucos brasileiros sobreviventes caminhavam atordoados, sem saber se ainda corriam perigo. Damião, o garimpeiro do Pará,
sobreviveu escondido o resto da noite embaixo de uma canoa virada, na beira do rio. Quando o dia clareou, ele saiu devagar, com o corpo sujo de lama e os olhos arregalados. Olhou ao redor e sussurrou: "Tão todos mortos." Na frente do alojamento destruído, ele reconheceu o corpo de Maria, a mulher que havia tentado salvar. Mais adiante, Zé Carlos, o homem que lutou até o fim, estava caído entre pedaços de madeira e vidro. Damião se ajoelhou e chorou baixinho, enquanto outros sobreviventes surgiam das matas e ruínas, cada um trazendo uma história de horror diferente. Um grupo de soldados surinameses chegou por volta das 8 da manhã. Tentavam impor uma aparência de ordem, mas os rostos deles mostravam medo e confusão. Um sargento olhou ao redor e murmurou: Isso aqui é um massacre." Eles recolheram os corpos em silêncio, cobriram com lençóis e lonas improvisadas, e começaram a levá-los para um caminhão militar. Os nomes das vítimas eram ditos baixinho entre os sobreviventes, num coro de dor e incredulidade. O que restou de Albina parecia uma cidade fantasma. Lojas destruídas, carros virados, o posto de combustível completamente carbonizado. Os chineses observavam de longe, assustados, sem entender como a fúria de uma noite pôde destruir tudo. Um deles, o comerciante Li, balançava a cabeça e dizia repetidamente: "Não vai ter mais Natal aqui. Nunca mais." Enquanto soldados faziam reconhecimento da área, jornalistas locais começaram a chegar. As primeiras fotos tiradas naquela manhã mostravam que muitos preferiam não acreditar. Os corpos de brasileiros, o chão coberto de sangue e as casas queimadas. As imagens correram o mundo, primeiro pela imprensa da Guiana Francesa, depois pelo Brasil. A notícia chegou ao Brasil no dia seguinte, chocando as famílias dos garimpeiros. Nas rádios do norte, as manchetes diziam: "Massacre de brasileiros no Suriname. 7 mortos em ataque brutal na cidade de Albina." As autoridades brasileiras se mobilizaram. O Itamaraty enviou uma nota exigindo explicações ao governo surinamês e pedindo proteção para os brasileiros que ainda estavam na região. Mas a resposta do Suriname veio em tom frio. Foi um conflito local, resultado de tensões entre comunidades. A embaixada brasileira em Paramaribo enviou agentes para Albina. Eles encontraram um cenário de caos e medo. Centenas de brasileiros fugiam, atravessando o rio em pequenos barcos, tentando chegar à Guiana Francesa, onde buscavam abrigo e atendimento médico. Uma das sobreviventes, Ana Lúcia, falou a um jornalista: "Eles vieram gritando que iam matar todos. Eu me escondi num barril de óleo, com o meu filho. Ouvi gente chorando, pedindo ajuda. Foi o inferno." Os dias seguintes, os trabalhos de busca continuaram. Soldados, pescadores e voluntários percorreram o rio e as matas próximas. Encontraram mais corpos, alguns boiando, outros presos em troncos. Muitos nunca foram identificados. Um relatório oficial falava em 7 mortos confirmados, dezenas de feridos e pelo menos 15 desaparecidos. Mas os garimpeiros diziam que o número era maior. Tinha gente que estava de passagem, outros sem documento. Nunca vão saber quantos morreram de verdade. As famílias no Brasil esperavam notícias que nunca chegavam. Mães e esposas ligavam para rádios em Oiapoque, Macapá, Santarém, Itaituba pedindo informações. Algumas ainda hoje não têm certeza se seus parentes estão entre os mortos de Albina. Dias depois do massacre, as ruas de Albina voltaram a ficar vazias. Os marrons que haviam participado do ataque sumiram para o interior. As autoridades locais prenderam alguns suspeitos, mas poucos foram julgados. O assassinato de Uatrá foi usado como justificativa, e o caso acabou abafado com o tempo. Pitiboi, o homem que havia matado Uatrá, desapareceu. Alguns dizem que ele fugiu para a Guiana Francesa, outros acreditam que foi capturado e morto na floresta, chegaram até avistá-lo nos garimpos de Itaituba. Nunca mais foi visto. Os brasileiros que permaneceram em Albina passaram a viver com medo. Evitaram sair à noite, falavam baixo nos bares, e evitavam discutir com os locais. O clima de desconfiança permaneceu por anos. Um garimpeiro velho, conhecido como seu Raimundão, resumiu em poucas palavras o sentimento de todos: a gente veio atrás de ouro. E só achou desgraça. O ouro deles é amaldiçoado. E o ouro, que prometia riqueza e futuro, acabou se transformando em maldição. Naquela noite de 24 para 25 de dezembro de 2009, a ganância humana, o preconceito e o ódio se encontraram em um mesmo lugar,
e transformaram o Natal em massacre. Com o passar dos meses, o massacre caiu no esquecimento da grande mídia. Mas nas margens do rio Maroni, o medo nunca foi embora. Os brasileiros continuaram chegando, atraídos pela promessa do ouro, mas agora com o cuidado de não se misturar com os marrons. A fronteira virou um território silencioso, onde cada olhar carrega desconfiança. Essa foi a história real do massacre dos 7 garimpeiros brasileiros em Albina, no Suriname, um episódio brutal que o tempo quase apagou, mas que ainda ecoa nas fronteiras esquecidas da Amazônia, um dos episódios mais sangrentos envolvendo brasileiros no exterior. Eu sou narrador do canal Fatos Sangrentos, e a gente se vê na próxima história, onde o sangue, a verdade e o mistério se encontram. Se você tem uma história para contar, conte aí embaixo nos comentários. O seu relato pode virar narrativa aqui no canal. Se você assistiu até aqui, comenta aí de qual cidade está assistindo, para eu saber que você ficou até o final. E não esquece, deixe o like, comente sua cidade e se inscreva no canal Fatos Sangrentos para mais histórias reais como essa.